Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no Punhado de Prosas de hoje teremos uma resenha mais questionadora e reflexiva sobre o momento em que vivemos e, obviamente, a busca por respostas. O que nossos ouvintes pensam sobre o isolamento social? O distanciamento, a quarentena, na opinião de vocês, quais são os reais efeitos dessas medidas no Brasil e no mundo? No entanto, muitos de vocês devem estar se perguntando nesse exato momento, depois de 4 meses vivendo nessa loucura, por que surgem essas indagações e esses questionamentos logo agora? Fique conosco que continuaremos a prosa a seguir. Nos últimos dias, assistimos pelas janelas de nossas casas, ou pelas idas ao supermercado, ou saindo para realizar alguma atividade essencial, ou até mesmo saindo de casa para quem precisa trabalhar, conseguimos perceber que, numa linha geral, o isolamento e o distanciamento social estão enfraquecidos. Pelas redes sociais, já acompanhamos com frequência encontros de amigos, festas de aniversários, a prática de esportes individuais e até coletivos em espaços públicos, causando aglomerações. Mas, de fato, o que mudou de março para cá? A pandemia ainda não foi controlada e permanece batendo recorde de contaminações e, infelizmente, o número de mortes no Brasil ainda é muito alto, bem como em outros países. Falando nisso, num breve rolê pelos jornais televisivos, acompanhamos cenas de aglomerações insanas, não só nos calçadões das praias do Rio de Janeiro, mas também em Bournemouth, sul da Inglaterra. Como é pleno verão no hemisfério norte, as temperaturas em alguns lugares superam os 30 graus. E lá, especificamente, milhares de pessoas foram às praias no último sábado. O governo britânico teme uma segunda onda muito intensa da doença e planeja ações de maior rigor para evitar com que essas cenas se repitam. Na Alemanha, também no último sábado, ficou marcada uma manifestação contra o isolamento social, onde cerca de 15 mil pessoas se aglomeraram nas ruas de Berlim. É óbvio que esse protesto possui um viés político, encabeçado por grupos específicos que fazem a comunhão de elementos básicos de tal comportamento confrontante. Desses elementos, podemos destacar o que mais salta aos olhos, com certeza, é o negacionismo. O negacionismo, então, é apenas um produto de ideologias políticas, religiosas, ou representam contracorrentes, abre parênteses aí, as famosas teorias da conspiração, de um pensamento que é tido como padrão. Ciência afrontada, as vidas colocadas em risco e os tempos de trevas na era da informação, ou seria a era da desinformação. Amigos, é importante frisar aqui que a retomada da economia, a flexibilização e a reabertura do comércio não são objetos desse debate, mas sim os comportamentos que ignoram as situações que exigem a participação com afinco de todos para o bem comum. Muitas pessoas que conhecemos não acreditam, pasmem, no Covid-19. A moçada comunga que o vírus é produto de um plano mirabolante, de uma nação específica que será favorecida na ordem econômica mundial e passará das cartas aí no mundo geopolítico. Outro grupo dentro da ordem dos negacionistas, que coincidentemente também acredita na teoria anterior, foi identificado por uma pesquisa do Datafolha, datada de julho do ano passado,
e apontou que 7% dos brasileiros acredita que a Terra seja plana. Lembrando que esse movimento é um movimento de ordem mundial, também um viés crescente. O negacionismo, ou seja, a escolha de negar os fatos como forma de escapar deles, segundo a professora de antropologia da USP, Lilia Schwartz, costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade, como uma crise fora do normal ou algo nunca antes presenciado. Quando em oposição às evidências científicas, a atitude negacionista encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento ou isolados, e até favorece disputas ideológicas e interesses políticos e religiosos. Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui para ilustrar bem essas situações. Na África do Sul, entre 1999 e 2008, o presidente Thabo Mbeki negou a gravidade do surto de AIDS e ainda hoje o país detém quase que 20% de todos os infectados do planeta. Nossa população hoje está na casa de 7,8 bi. Olha o peso desse percentual. Na época, sua ministra da Saúde também ignorou a doença e, pasmem, indicava que uma alimentação à base de legumes como beterraba bastava para se proteger do vírus HIV. Em um outro país africano, agora no Congo, entre 2018 e 2019, 1.800 pessoas morreram por causa do vírus Ebola. Boatos compartilhados pelo WhatsApp diziam que o vírus era parte de um negócio lucrativo e que contava com a participação de médicos, justamente os profissionais que estavam lá na linha de frente, no fronte de batalha contra a doença. Tal boato desencadeou uma onda de ataques contra os profissionais da saúde. E, infelizmente, vários profissionais foram agredidos e o epidemiologista da OMS, Richard Mouzouko, acabou sendo morto. Mais recentemente, o movimento anti-vacina, que contesta sem nenhum embasamento científico a eficácia e a segurança da imunização, ganhou força no mundo e a cobertura vacinal vem caindo consideravelmente. Doenças contagiosas que estavam praticamente erradicadas ou perto disso voltaram ao cotidiano de algumas nações. No Brasil, por exemplo, o sarampo retornou em 2019 e a vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, que estava controlada desde 1990, passou a não atingir sua meta desde 2016. Situações similares ocorreram com a hepatite A, a BCG, a rotavírus e outras. Pessoal, no Brasil percebemos que o negacionismo acaba dando voz a teorias baseadas no achismo e cria um combate orquestrado contra a produção científica. Uma espécie de banalização ou ridicularização das universidades, atrelando as mesmas ao consumo de drogas e a ambientes de promiscuidade, nada produtivos para o país. A doutoranda em antropologia pela Unicamp, Liz Furlani Blanco, acredita que a deslegitimação das universidades públicas ao longo dos últimos anos, incluindo cortes de verbas significativos, também contribuem para que parte da sociedade passe a duvidar da produção científica desenvolvida pela academia. Abre aspas para ela. Quando outro conteúdo produzido está sendo colocado no mesmo patamar que a ciência, as coisas viram opinião. E justamente num período que muitos de nós acreditávamos que seria a era da informação, a era pós-digital, a era que traria maior facilidade para a obtenção de informações e principalmente com o advento, com a utilização em massa da internet. De fato, isso aconteceu, mas junto com a facilidade de transmissão de informações e de conhecimento, criou-se um campo fértil para fake news, como foi bem abordado pelo nosso outro âncora aí do Punhado de Prosas, Alberto Malta, no nosso episódio número 7.
surgiram também as vertentes de pensamentos que preferem o negacionismo ao invés do árduo trabalho produzido pela ciência. Os reflexos do negacionismo e a fama efêmera do terraplanismo, só para pegar um exemplo isolado, acabou gerando muitas polêmicas, mas na prática não acaba sendo levado muito a sério. A gente pode ilustrar pegando um documentário que existe no Netflix, que foi produzido por terraplanistas e que acaba permitindo com que a gente chegue a essa conclusão. Agora, quando essas posturas são aplicadas aos cuidados com a saúde, a pormenorização ou a inexistência de uma doença ou de um vírus, as consequências em boa parte das situações levam a fins trágicos e letais e que, óbvio, na maioria das vezes, não permite a oportunidade de arrependimento do agente negacionista. Vimos esse ano aí no Brasil e no mundo inúmeros casos onde negacionistas entraram para as listas estatísticas de óbitos. Ou seja, na minha humilde opinião, pelo sim ou pelo não, formadores de opinião como chefes de Estado, apresentadores de televisão ou protagonistas religiosos deveriam sofrer punições severas por proferirem tais discursos, uma vez que quem reverbera, que quem reproduz esses discursos na prática, normalmente não possui o mesmo suporte e apoio para um possível tratamento caso algo dê errado, diferente do que o seu guru midiático previa e orientava. O Punhado de Prosas, com seu viés democrático, acredita que diferentes opiniões sempre são factíveis e saudáveis para o debate e para a produção do conhecimento. Entretanto, deve-se destacar que a subjetividade, ou seja, o que cada um acredita, nem sempre pode ser colocado e validado no mesmo patamar que anos e anos de observações, pesquisas e experimentações realizados pela ciência. Amigos do Punhado de Prosas, continuem se cuidando. Sempre que puder, fique em casa. Zele pelos seus e pelos outros. Essa situação surreal a qual vivemos vai passar. E em breve poderemos curtir em segurança, aí com o advento da vacina, todas as coisas que estávamos acostumados a fazer. Talvez num novo formato, mas voltaremos ao convívio, voltaremos ao coletivo e às nossas tão importantes aglomerações. Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Lembrando que estamos em todos os aplicativos, todos os tocadores de podcast. Vocês também podem nos achar no YouTube e no Instagram. Curta a nossa página, apareça por lá, faça comentários sobre os temas que abordamos por aqui e sugira também novos assuntos. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um arcabouço de informações super relevantes para todos nós. Um forte abraço e até lá!